Aqui na cantata de Natal, nós falamos sobre o Natal, a grandeza do Natal. E nós então aí propositalmente interrompemos o ciclo de mensagem que nós começamos na Epístola de Judas. E nós retornaremos ela no domingo que vem, que vai ser o penúltimo culto desse ano. Nós vamos, além do culto de hoje, teremos o culto do dia 29 e depois colocaremos aí na rede social o nosso culto que já é histórico, né? Que é o nosso culto da virada, que vai acontecer literalmente na virada do dia 31 para o dia 1º. Então, abra comigo aí, Mateus 2, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Mesmo assentados, como os irmãos estão, acompanhe comigo aí o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Evangelho de Mateus 2, 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela haveria aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Usa ela agora e transforma ainda mais o nosso coração. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre hoje, Natal e os seus presentes. Muito se fala sobre o Natal, mas nós sabemos que o tempo todo nós somos uma geração tido como a geração da informação. A informação ela gira hoje com muita velocidade. Pouquíssimos são os lugares em que você vai e que você não tem informação sobre o que vai acontecer naquele lugar. Então nós somos uma geração da informação. O texto que nós lemos é um texto conhecido. Nós estamos falando do Natal e esse texto expressa a máxima ou parte da máxima do que o Natal reproduz para nós. Porque nessa história, dentro dos mais variados participantes, nós poderíamos enumerar o rei Herodes, que era um rei terrível. Nós temos aqui os anjos, nós temos Maria, nós temos o nascimento de Jesus, mas nós temos aqui o quinto personagem, que são os magos. E é interessante porque, assim como
na época ou no dia em que Jesus nasceu, também hoje nós aproveitamos o Natal e nós somos presenteados, mas nós também presenteamos. De repente, com um poder aquisitivo maior ou melhor, se coloca aí um presente mais caro ou mais barato. Mas o fato é que no Natal nós também trocamos presentes. E muitas são as motivações que nos levam a presentear pessoas. E muitas são as motivações que fazem a gente tirar o dinheiro do bolso, comprar um presente e dar um presente para aquela pessoa que nós amamos. Muito se fala também que no dia que Jesus nasceu, e nós sabemos que o Natal representa isso, às vezes aquele que deveria receber algum presente, ele não recebe presente. Nós vivemos uma geração que às vezes o Natal passa em branco. O nome de Jesus sequer ele é notado. O nome de Jesus sequer é citado. Parece que o Natal para nós perdeu o seu valor. Então eu creio, irmãos, que nós devemos aproveitar essa data e falar um pouco mais sobre o Natal. Mas nessa noite eu queria falar um pouco sobre Natal e os seus presentes. O que esses presentes que Jesus recebe têm a nos ensinar? O que a Bíblia junta de informações e que vão delinear o nosso coração, ensinamentos que são tão preciosos? Porque às vezes a nossa vida ela fica tão vagarosa em algumas questões que a gente não dá valor a coisas que de fato merecem o nosso valor. E dar valor aqui não é questão financeira num primeiro momento, mas é de fato valorizar e dar atenção àquilo que Deus deseja que o nosso coração esteja atento. E ao olhar esse texto, observe comigo, o versículo de número 11, do texto base de Mateus capítulo 2. Eu vou reler esse texto com os irmãos. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Eu queria, ainda nesse período introdutório da mensagem, fazer pelo menos duas perguntas. Por que Jesus recebeu 3 presentes? O que esses presentes significam? Quais são as implicações do presente que Jesus recebeu? Nós observaremos nessa noite que compreender os presentes que Jesus recebeu dá todo o significado à mensagem que o Natal tem para mim e para você. É impressionante que às vezes a gente percebe que pessoas ganham um presente e daqui a pouco aquele presente perde o encanto. O menino que ganhou um videogame ou uma bola, a bola não furou, o videogame não estragou, mas outro brinquedo chama a atenção dele. Então aquele presente fica de lado. É a menina que esquece uma boneca, é a moça que esquece o seu vestido, é o jovem que esquece o seu brinquedo, e aquilo perdeu-se o valor. E quando nós olhamos para esse texto, o que me chama a atenção é que o primeiro presente descrito pelo texto é o presente do ouro. E quando nós olhamos o significado do ouro e a cultura que o ouro tinha, não só na época de Jesus, nós aprendemos aqui, e eu queria destacar aqui com os irmãos, que quando os magos presenteiam Jesus com ouro, eles estavam trazendo sobre Jesus o reconhecimento do reinado de Jesus. Porque não se dava ouro comumente a alguém, se esse alguém não fosse um rei. O presente que se dava a um rei, o que se chamava a atenção de um rei, era de fato o ouro.
E quando nós olhamos a Bíblia, nós iremos perceber que isso não é uma mera coincidência. O ouro era um presente dedicado ao rei. E eu queria fazer menção com os irmãos, pelo menos aqui, de 3 textos. E o primeiro que eu queria citar é 1 Reis, capítulo 9, versículo 28. Acompanhe comigo 1 Reis, capítulo 9, versículo 28. Diz assim: chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. Olha o versículo 1 do capítulo 10, o capítulo subsequente ao capítulo 9. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, o rei Salomão tinha uma fama, e entre elas era não apenas a sua sabedoria, mas era o seu poder aquisitivo. Ele recebe então de presente 14 toneladas de ouro. Agora, observe comigo o versículo 14 de 1 Reis, capítulo 10. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas. Todo ano, o rei Salomão recebia como presente ouro. Agora, pastor, mas você leu apenas textos do Antigo Testamento. Vamos olhar um texto do Novo Testamento? Vamos para João, capítulo 18, versículos de número 37. João 18, versículo 37. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus é citado aqui agora num contexto de autoridade, por alguém que tinha governo, como reconhecimento de que Jesus era rei. Nós podíamos apenas lançar fundamento da palavra dita aqui no texto base da mensagem de Mateus capítulo 2, porque no verso 2, Mateus 2:2, está escrito: e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Irmãos, Jesus nasceu numa família pobre. Ele foi encontrado dentro da proposta do cenário que a Aline, com a Nery e as meninas colocaram aqui, numa manjedoura. A manjedoura era o lugar onde o boi se alimentava. É naquela improvisação, ali amarradinho e unido em panos, é que Jesus vem ao mundo. Jesus chega num lugar onde se tinha quase recurso nenhum. Quando ele é consagrado no templo, a oferta de sacrifício de consagração de Jesus foi a oferta de uma família pobre. É colocado como oferta pela vida de Jesus os pombinhos. Algumas versões tragam-se as rolinhas. Vamos ver essa referência de que mostra a humildade do lugar aonde Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24. Completando-se o tempo da purificação deles, e de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos foram oferecidos. Jesus nasce em uma família que não tinha recurso financeiro. Deus, gerando provisão agora aos pais de Jesus, Ele permite que os magos
trazem a Jesus como primeiro presente, um presente que é dado ao rei. Ou seja, a profecia de Isaías 9 se cumpre agora em Mateus capítulo 2 também, e não apenas em Lucas 2 também, e agora é apresentado a entonação de que Jesus precisava daquele ouro, porque ele era rei, e todo rei era conhecido também como a sua riqueza. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de que Jesus como rei, ele tem exatamente a palavra que Jesus deve ter ao coração daqueles que são os seus súditos. Lembra de quando Jesus morreu e ressuscitou? O livro de Atos diz que Jesus ficou 40 dias aqui na terra, com o corpo ressurreto. Ele nasce, aos 30 anos é batizado, aos 33 ele é crucificado, ele ressuscita, e a Bíblia diz que ele fica 40 dias aqui na terra. Durante esses 40 dias, Jesus trabalha ainda com os discípulos. E Mateus 28 é o último texto escrito por Jesus. E Mateus 28, 18 reforça essa posição de governo, de rei, que Jesus deve ter no meu e no seu coração, se de fato ele é o seu Senhor. Porque em Mateus 28, 18 está escrito: disse Jesus, toda a autoridade me foi dada. Essa autoridade, essa posição de governo, que parece que em algum momento na vida da igreja se perdeu. Deus deixou de ser rei, porque em algum momento ele não governa mais a minha vida. E Jesus agora não tem esse valor que a Bíblia diz que ele deveria ter. E talvez essa seja a indagação de várias famílias. Jesus é o seu rei? Se você olhar para Jesus hoje, e olhar para Jesus hoje é olhar para a sua palavra, e é olhar para aqueles que são da sua palavra, será que de fato as pessoas olharão para você e dizem assim: aqui está um súdito do rei Jesus. Jesus de fato é rei nessa casa, porque aqui nessa casa o que se permeia é o que esse rei poderoso determina que seja na nossa vida. O Natal precisa trazer essa significância. Presentear Jesus como rei é dizer a ele: você é digno de todo ouro e toda prata, você de fato precisa ter o governo que a minha vida precisa. Nós não podemos esquecer e deixar que Satanás roube da nossa memória, como igreja do Senhor, de que de fato Jesus é o nosso rei. Quer avaliar melhor o reinado de Jesus? Veja se Jesus é o tesouro do seu coração. Irmãos, nós temos vivido tempos em que o sistema de governo da igreja parece que não evidencia mais essa sublime graça que Jesus nos traz. E parece que nós não conseguimos tratar isso com o outro. Eu me lembro que em algumas situações, eu trabalhando com um casal que estava em conflito, e quando eu terminei aquele momento com eles, a grande pergunta foi: aonde que vocês erraram aqui? Me diga aonde a palavra de Jesus não entra mais. Quando você olha para sua esposa, até onde há um tesouro de Deus no coração dela. Quando você olha para o seu marido, aonde se perdeu a referência. E daqui a pouco a sensação que eu tive, impressionante, em ambientes diferentes, com o marido eu estava em um lugar, com a esposa eu estava em outro lugar, e os dois caíram o seu semblante, olharam para baixo e disseram assim: pastor, nós não sabemos mais, porque há algum tempo nós não oramos mais, e nós não lemos mais a Bíblia. Nós estamos ligados nas redes sociais, acompanhamos o Instagram, o Facebook, sabemos da vida até de muitas pessoas, mas nós nos esquecemos de nos atentar para esta palavra viva. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. É ela que gera o fruto da vida em nós. Sem palavra não há vida com Deus, e sem vida com Deus não há o reinado dele. E nesta noite eu queria chamar a sua atenção, porque deve se presentear, mas o maior presente é quando nós entendemos que o tesouro do nosso coração
é de fato o quanto que Jesus está aqui, permeando, governando e dirigindo as nossas vidas. Vê se te ajuda melhor, se você ouvir esse texto. Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que toda a realidade da obra de Deus por meio de Jesus vai trazer essa significância, porque todo joelho, ou para que todo o joelho se dobre, é que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Como que o senhorio de Jesus, o reinado de Jesus, tem sido vivido e experimentado em nossa casa. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, querido, eu queria que você analisasse comigo isso. Natal e os seus presentes. O primeiro presente é ouro, e como ouro nós descobrimos que é representante daquilo que era uma das missões de Jesus. Jesus como rei na sua vida, Jesus como rei na vida do seu povo. Olha que está aqui no versículo 11: entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostraram, se ajoelharam, abriram os seus tesouros e deram o primeiro presente como ouro. Você vai pesquisar, se você for curioso, e você vai ver que muitas pessoas falam que esses 3 magos eram reis, e que os magos eram 3, porque a base deles é que haviam 3 presentes. Só que quando você vai pesquisar na Bíblia, a Bíblia não fala nem o nome deles e nem a quantidade deles. Então, por curiosidade, pode-se dar nome e pode-se falar o número, mas a base aqui é que os magos não eram 3, a Bíblia não diz, pastor, não diz, mas eram 1, não, era mais do que 1, porque eram os magos. E a Bíblia não nos dá detalhe disso, porque a primeira coisa que nós devemos entender é que essa palavra mago é muito diferente do que nós vemos hoje. Quando você fala assim, eu vou assistir um show de um mago, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pastor, você vai ver magia, porque a palavra mago está muito relacionada à magia. Mas a palavra mago aqui no original da Bíblia não tem nada a ver com magia, tem a ver com astronomia e astrologia. Era um título dado a pessoas sábias, que entendiam da lei do universo. Tanto é que o grande sinal que guia os magos é a marca de uma estrela. Então, quando nós olhamos para cá, nós percebemos que essas pessoas não eram algumas pessoas que apenas tinham ouro, elas tinham uma sabedoria. Ela reconhecia quem era aquele que tinha maior sabedoria. E quando os magos se prostram diante de Jesus, ainda na manjedoura, ainda como uma criança recém-nascida, eles sinalizavam: existe o rei nasceu e nós vamos nos curvar a ele. Nós somos chamados, irmãos, como igreja evangélica, como igreja cristã, a nos prostrarmos diante daquele que vive e reina para todo sempre. Que o Natal possa levar a mim e a você, a minha e a sua família, a se reverenciar, a se curvar e a se prostrar a esse Deus que vive e reina. Irmãos, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Amém? Segundo presente, a Bíblia diz que eles presentearam Jesus com o ouro, mas também diz que presenteou Ele com incenso. Queridos, agora os magos não apenas revelam o sistema do reinado e de governo de Jesus. Quando eles apresentam o incenso, quando eles deixam o ouro de lado, e eles agora colocam o incenso, eles colocam aquilo que a Bíblia diz como segunda missão de Jesus. Jesus não seria apenas rei, Jesus seria sacerdote. Era o sacerdote que queimava o incenso. Era ele que, quando orava pelo pecado dos povos, do povo, ele tinha que colocar no altar do sacrifício o incenso. Se queimava ali o incenso, aquela fragrância chegava com cheiro suave.
Então, além da ideia do ouro, porque Jesus é rei, nós veremos à luz da Bíblia que o incenso era o sinal da submissão, de que o povo precisava. Jesus então cumpre o papel não apenas de rei, mas Jesus cumpre o papel daquele que seria nosso intercessor. Porque a função do sacerdote era se colocar diante de Deus em nome do povo. Antes da vinda de Jesus, era o sacerdote que colocava-se o pecado diante de Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós precisamos caminhar um pouco mais. Quer ver um que nós citamos como um credo cristão? Que começa lá em Romanos 8. Ele diz assim: o que diremos diante de tantas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto continua, porque esse é o versículo 31 de Romanos 8. Mas lá no versículo 34, a Bíblia diz: Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Jesus agora se coloca como sacerdote, ele se coloca como mediador. É aquela palavra de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus agora é esse sacerdote, descrito pelo escritor também de Hebreus. Vamos lembrar claramente, irmãos, acompanhem comigo o que a Bíblia diz sobre não apenas o reinado, mas sobre o sacerdócio de Jesus ser o meu e o seu intercessor, de Jesus orar não apenas pelo meu, mas pelo seu pecado, de Jesus não contar apenas com a minha e com a sua oração, mas Jesus se coloca nessa noite como sacerdote, para que você saiba que antes mesmo que eu e você ore, Jesus está orando 24 horas por dia, porque nós não podemos esquecer do Deus que nós servimos. Aquele dito em Jeremias, aquele dito em Isaías, quando diz que desde a antiguidade nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto em favor daqueles que nele espera. E uma das formas de Deus trabalhar é por meio da intercessão. Ele usa o seu direito de sacerdote e nos abençoa, trazendo sobre nós o que precisamos. Observe comigo Hebreus, nós vamos ler Hebreus 7, 17 e 21. Hebreus 7, 17 e 21. Diz: porquanto sobre ele está afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora versículo 21 de Hebreus 7. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Quantas vezes, irmãos, nós somos tão abençoados quando compartilhamos um motivo de oração e vemos a igreja inflamando, orando. Daqui a pouco a gente vive a promessa que nos é dada pelo poder da oração. E agora nós olhamos Jesus sendo não apenas o rei, mas quando ele recebe o incenso, ele se torna para nós o sacerdote, o mediador entre Deus e os homens, aquele que nos permite não apenas orar, mas que intercede por nós. Lembra do Salmo 141? Acompanhe comigo Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Veja que o incenso representa não apenas Jesus como sacerdote, mas fala como que a oração do povo de Deus chega diante desse, que agora permite que eu e você, mesmo sendo pecadores redimidos,
podemos olhar para o céu e clamar ao Senhor, entendendo que Deus não apenas ouve a nossa oração, mas Ele nos responde. E às vezes eu fico me perguntando como que está a nossa mente, lembrando que Jesus é o nosso sacerdote. E eu queria encerrar a ideia do segundo presente com Hebreus 9, 26. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Irmãos, isso é muito forte, porque esse texto quer dizer que Jesus, Ele é sacerdote, mas Ele é o próprio sacrifício. Ele não intercede por mim, por você, oferecendo você a Deus. Ele mesmo se oferece a Deus por nós. Ele é sacerdote e Ele é o próprio sacrifício. Te pergunto, você reconhece Jesus como sacerdote da sua vida? Como aquele que intercede por você, para que você não morra, mas também para que você não deixe de viver o que Ele tem para você. Porque nós sabemos que à luz da Bíblia, Satanás veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Ou seja, nós podemos olhar para a nossa vida e avaliá-la pela palavra e dizer: Senhor, traga a tua vida em nós. Livra-nos de sermos aqueles que, ao invés de tratar, alimenta o pecado, porque o pecado é maldição para nós. O pecado é a única coisa que nos aprisiona, que rouba de nós o direito de sermos santos. A Bíblia diz: santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E Deus permite não apenas que Jesus nasce, mas que ao ser presenteado, Ele receba ouro porque é rei, Ele receba incenso porque é sacerdote. Mas a terceira e última explicação dos presentes de Jesus é que Jesus é rei e como rei recebe ouro. É que Jesus é sacerdote e como sacerdote Ele recebe incenso. Mas a terceira missão que Jesus nos apresenta, e Deus quer que você saiba, que Jesus não é apenas rei e nem apenas é sacerdote. Ele é rei, é sacerdote, mas a Bíblia diz que Ele também é profeta. Porque mirra era algo dedicado ao profeta, era do manuseio do profeta usar a mirra. E nós olharemos nesse texto que Jesus é e precisa permanecer sendo o profeta da nossa vida. Ou nós nos esquecemos de que Ele é o Verbo eterno, o Verbo encarnado de Deus. A palavra que nos foi outorgada veio cheio de graça e cheio de verdade. Olha aqui, saiamos agora do capítulo 9 de Hebreus e olhemos com cuidado o capítulo 1, Hebreus 1. Acompanhe comigo aí, Hebreus 1, 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, mas por meio dos profetas. Acompanhe comigo, versículo 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós sabemos que muitas pessoas não valorizam mais a palavra. As pessoas falam o que quer. Você chega na casa de uma pessoa, a pessoa é um ateu, ela vira para você quando você sai da casa dela: ó, Deus te abençoe, vá com Deus.
Se ela já sabe que você é um cristão que lê a Bíblia, ela fala assim: que Jesus te abençoe, que esse seja um Natal iluminado por Jesus. É muito lindo ouvir o nome de Jesus sendo anunciado, mas como entender a realidade, por exemplo, dita pelo profeta Isaías? Isaías 29:14, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, ter Jesus como rei é ver que ele governa. Ter Jesus como sacerdote é poder saber que, além das nossas orações, nós contamos com as orações dele. Lembra de Efésios 3:20? Deus é infinitamente capaz de nos dar além do que pedimos e pensamos. Jesus está trabalhando agora para que eu e você possamos viver a plenitude de tudo aquilo que o Natal deve representar para mim e para você. Mas quando nós olhamos o terceiro presente, a mirra, nós vemos que os magos não queriam apresentar Jesus apenas como rei ou como sacerdote. Ele queria trazer Jesus como profeta, aquele que é a palavra viva de Deus entre nós, aquele pelo qual nos é trazido salvação, cura e libertação. O texto de Hebreus reforça isso. Deus havia falado por muitos anos, de várias maneiras, por meio da boca dos profetas, mas agora ele fala por meio do seu Filho Jesus. Não tem como não perguntar isso para você. Jesus é o profeta da sua vida? Quando você lembrar do Natal, a minha expectativa é que você deixe Jesus ser o seu futuro e a sua vida, porque a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é verdade: sem Jesus nada podeis fazer. Isso não é tema religioso, isso é verdade de Deus para mim e para você. Irmãos, eu já cheguei na casa de pessoas que, quando eu falei o nome de Jesus, a pessoa ficou endemoniada, possessa, só porque o nome de Jesus foi falado. É impressionante como você pode experimentar essa graça que Deus traz. Os magos deram mirra para Jesus, porque era usado como óleo para ministrar cura, por exemplo, aos leprosos. Mas o óleo também era usado para hidratar a pele das crianças. O óleo perfumava de uma maneira que nenhum mosquito podia picar uma criança. Mas a ideia principal da mirra, além de ter essas questões coadjuvantes, era mostrar, na verdade, o quanto que Jesus, como profeta, ele renova a esperança que eu e você não podemos perder. Quantas vezes você já ouviu assim: olha, pastor, a esperança é a última que morre? Sim ou não? O mundo fala isso. A esperança é a última que morre. Então, quando eu puder, eu vou viver o meu melhor. Só que para nós cristãos, a esperança morreu, mas a esperança ressuscitou. Ele vivo está. 1 Pedro 1,3 diz que Jesus regenerou a nossa esperança. Torne esse Natal, irmãos, um Natal onde Jesus seja seu rei, que ele permaneça no governo da sua casa. Eu sei que às vezes não é fácil. Nós lidamos com pessoas difíceis, nós lidamos com pessoas teimosas, nós lidamos com pessoas que cuidam do pecado como se cuidasse de um cachorro ou de um passarinho. Eu não tenho nada contra passarinho nem contra cachorro, eu estou dizendo que eles têm o seu lugar. E nós damos muito mais valor a coisas do que a pessoas. E o que os magos nos ensinam aqui é que o presente que o Natal nos traz é o presente de que Jesus precisa ser o meu rei, Jesus precisa ser o meu sacerdote, ele precisa estar nas minhas orações, eu preciso render graças a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Mas Jesus também precisa ser o meu profeta. A Bíblia diz que tudo o que a boca fala é daquilo que está cheio o seu coração. Irmão, separe mais tempo para falar com o Senhor. A promessa da volta de Jesus nos dá esperança.
de saber que a vida é uma passagem. Os irmãos que estão aí nas redes sociais da igreja, viu eu anunciando o falecimento da dona Magnólia, uma irmã tão querida, mãe do nosso querido irmão Eliomar, a Eliane, a Eliette, o Cibidim, uma irmã pacífica, pequenininha em estatura. A irmã Magnólia, acho que era menor do que o Arthur, uma irmã pequenininha, mas uma irmã tão pacífica. As imagens que eu gravo da irmã Magnólia era de uma mulher de oração, uma mulher que lutou pela fé dos seus filhos, uma mulher que lutou pela saúde do seu marido, e que até onde eu sei, deu testemunho aos seus filhos do que era viver esse Natal de Jesus como rei, de Jesus como sacerdote, mas de Jesus como profeta, como aquele que fala e trata comigo da maneira como Deus espera que eu seja tratado, porque Jesus é aquele que se torna a revelação de Deus para nós. Com Jesus há esperança para o seu casamento, há esperança para os seus filhos, há esperança para a sua família. E eu queria nessa noite concluir essa mensagem pensando contigo nessas 3 funções de Jesus. Avalie comigo agora essas 3 funções, porque todos nós, como igreja, precisamos ter Jesus como rei, porque enquanto Jesus for rei da sua vida e for rei da minha vida, Ele é o governante. O papo não é comigo, mas é com o meu rei. Ele é maior do que eu. Eu estou debaixo do seu governo. Quem manda em mim é a palavra dele, não é minha. A minha está em segundo plano. Então todos nós precisamos de Jesus como rei. Mas em um segundo momento, todos nós precisamos de Jesus como um sacerdote. Porque se ele é seu sacerdote, você vai não apenas desfrutar das suas orações, mas você vai fazer as suas orações no nome desse que se coloca como o seu sacerdote. Lembra de Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes torneis conhecidas diante de Deus, pelas vossas orações, súplicas e ações de graças, e o Deus de paz será convosco. E aí o texto continua, que eu citei Filipenses 4:6. Aliás, a palavra antecedente é: alegrai-vos, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. E às vezes eu fico me perguntando, Deus está perto, mas eu estou perto dele? Eu me comprometo com essa proximidade que o rei me chama, que o rei me estabelece, como aquilo que vai governar o meu coração, como aquilo que vai dar direção à minha vida. E ele como o meu sacerdote, eu tenho crido nas orações de Jesus? Ou eu sou alguém que olho para uma pessoa e, pastor, não tem mais jeito não. Esse aí, nem Jesus dá jeito. E tem uns que falam assim ainda: pau que nasce torto, morre torto. E aí você podia falar para ele: mas Jesus é carpinteiro, não tem madeira que Deus não dá feito. Deixa Deus trabalhar. Tem uma canção antiga que fala: deixa Deus trabalhar. Porque se Deus dependesse de nós, o que seríamos de nós? Por isso que a Bíblia aqui diz que tudo é dele, por ele e para ele serão todas as coisas. Mas Jesus não quer ser apenas rei e sacerdote. O texto que lemos diz que Jesus precisa que ele seja de nós o profeta. Ou seja, nós precisamos aprender e viver pelas verdades de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai ao Pai, é vem a mim, se não for pela minha palavra. Queridos, uma das orações nossas no Natal deve ser para que Deus permaneça abrindo a porta da palavra, para que o nosso coração se encha de vida, vida de Deus, se manifestando pela palavra, porque há jeito para a sua família, há jeito para a sua vida, há jeito pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar mais uns pelos outros. E eu encerro dizendo: contudo, ninguém consegue ser rei de si mesmo,
sacerdote de si mesmo, profeta de si mesmo, se você não estiver acompanhado por Jesus. Só Jesus pôde exercer reinado, sacerdócio e profeta. E a minha oração é que você saia daqui na expectativa de receber um Natal, sendo o multiplicador do governo, do sacerdócio e do profeta de Deus. Porque eu creio, irmãos, à luz da Bíblia, que a plena realização da nossa necessidade, guarde isso, a plena realização da nossa necessidade só se dá por meio de Jesus. O Jesus Rei, o Jesus Sacerdote e o Jesus Profeta. Nós podemos e devemos presentear. A Nery sempre fala isso. Eu queria ter mais dinheiro, porque eu gosto de dar presente para todo mundo. Se eu pudesse, eu presenteava muitas pessoas. Mas nós podemos olhar para o Natal e ver o presente que o próprio Deus nos deu. Porque quando Deus olhou para nós, Ele viu quem nós somos de fato. Pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, porque nós éramos filhos das trevas, transgressores, e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que seu Natal seja um Natal pleno do reinado, do sacerdócio e das profecias ditas por Jesus e pelo Espírito que foi trazido por Ele. Lembra que Jesus falou: eu vou para o Pai para vos preparar lugar. O lugar era o nosso coração. Porque se eu não for para o Pai, não virá sobre vós o meu Espírito, que os conduzirá em justiça e em verdade. Então pare um tempo nesse Natal, adore a Deus pelo seu reinado, por sua palavra e pelo poder do sacerdócio. Ele intercede. Irmãos, há momentos que você não consegue nem orar, mas há irmãos que estão orando por você. E quando irmãos não oram porque fraquejam como você também fraqueja, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós, porque Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote que não teve pecado, que é justo e que se coloca para nos abençoar, porque assim Deus determinou, porque sem Ele nós nada somos. Amém? Você recebe esta palavra? Quem recebe diga amém. Glória a Deus.